é um fato. Quem não se prepara para a mudança está fadado ao fracasso, porque mudança vai ter. E aí, meu querido? Beleza? Tranquilo? Bora pra mais um? Porra, que coisa boa, né? Pois é, vamos E lá hoje pra o mais convidado é de peso, né? um. Top demais. Hoje é responsabilidade. Tamo aí com ele, Marcelo Keu. Cliente nosso, cliente da Cigan, já é da casa, já conhecia Sim. a casa, né, Marcelo? Exatamente. Já Eu estive veio algumas visitando vezes aqui. aí. Não, uma vez só. Aqui, só uma Em vez? fevereiro do ano passado, que eu vim conversar com o Robson o assunto, que é a época nós dois atuávamos na ACI. Sim. E aí eu vim conversar com eles, melhor eu ir te visitar que tu já me mostra a casa Casa nova. nova. E a Faz época as honras, né? a época da pandemia, tinha 2, 3 pessoas Sei. só, agora tá melhor um Sei. pouquinho, tem vocês aqui, né? Marcelo, cara, a ideia é um bate-papo, tá? Tranquilo. Não, o assunto é livre, o tema que você quiser tratar. Bom, nada mais justo da gente começar a falar um pouquinho do Marcelo Keu, né? Se apresentando e falar um pouquinho da empresa, como é que surgiu. Eu sei que essa história é longa, né? De 6 décadas aí já pra trás, mas enfim, entender um pouquinho mais a história do Marcelo e da Keu como um todo. Bom, eu sou Marcelo Lauxenqueu, 55 anos, casado com uma carioca, 2 filhas cariocas também, uma está em Portugal, outra está por aí. Até mês que vem vou visitar a filha em Portugal, 3 semanas, fazer Coisa um road boa. trip pela Andaluzia e pela Itália, vai ser muito bom. Eu sou nascido em Porto Alegre, me criei em Novo Hamburgo e com 22 anos fui para o Rio, que eu encontrei uma carioca, né? Um motivo pra ir, lá, né? exatamente, aí nos anos 90 vim para Porto Alegre, trabalhei em Porto Alegre, depois voltei ao Rio e em 2005 meu pai vinha convidando para trabalhar na empresa, Máquinas que eu já fazia há bastante tempo. Eu atuei muito tempo no varejo, né, como gerente de loja de várias redes. E aí em 2005 eu aceitei. E aí 17 anos Máquinas que eu, né? Meu pai Osvino Keu fundou a Keu em 30 de março de 1962, então agorinha há pouco nós fizemos uma baita de uma festa para comemorar esses 60 anos, né? Ele semana passada fez 90 anos e continua ativo, né? Quase todas as manhãs ele está na empresa, visita, vem pegar os jornais, aí entra, conversa comigo, conversa com a financeira, etc. Que o dia a dia da fábrica ele não toca mais, né? Deixou com a gente, que somos Sim. 4 irmãos que trabalhamos lá. Mas a gente tem 2 fazendas de criação de gado, que ele lida com gado desde os anos 60 também. E ele adora, ele gosta mais daquilo Sim, do que as aquilo é hobby, máquinas. né? Exatamente. Então toda semana ele vai para as fazendas, aquilo ele continua sendo o dono do negócio. Né? Sim. A fábrica ele deixou a gente cuidar um pouquinho, mas lá a gente ajuda ele, etc. Né? Então, como eu disse, nós somos 4 irmãos que trabalhamos na empresa. Leandro e eu assumimos a direção da empresa em meados de 2014. Antes nós tínhamos 2 primos que eram diretores, cuidavam da parte de mercado interno e mercado externo, e mais 2 irmãos, o Marcos Eugênio, que atua em parte de TI, etc., e mais algumas coisas, e o caçula, o Luiz Fernando, que está com 27 anos hoje, está voltando de Belém do Pará, onde foi visitar a namorada dele na madrugada. Pertinho. Arrumou a namorada fértil, né? Não, na verdade ela veio pra cá e aí eles viajaram pra lá, essas coisas assim, né, do amor. Eu digo, o amor é muito lindo, né? Eu fui pro Rio, fui morar no Rio, né, um cara que saiu Quem sou eu pra falar saiu da alguma coisa? roça, porque imagina, tem Novo outra. Hamburgo em 89. Olha, a Cigan estava começando, a gurizada estava Sim. começando. Em 89, eu, um guri de 22 anos, fui pro Rio para casar. Então, é legal essas coisas, né? Então, somos uma empresa, a Keu, uma empresa de 60 anos no mercado. O meu pai começou a época com consertos, reformas de máquinas usadas, porque não existia uma indústria nacional, né? Todas essas máquinas eram importadas e ele era representante de máquinas importadas, principalmente alemãs, depois representou máquinas italianas, máquinas da República Tcheca, etc. E aí a coisa avançou. Lá nos anos 60 ele montou a fábrica com reforma, etc. E aí lá nos anos 70, quando veio a crise do petróleo, as crises do petróleo, né, que a gente não tinha mais dinheiro para importar nada, a gente tinha que comprar só petróleo e olhe lá, ainda faltava a grana. Então ele passou a fabricar máquinas
localmente, né? Aquela questão da substituição de importação, né? E aí a coisa foi de vento em popa, né? Mesmo assim, os anos 80 tendo sido aquela década perdida, a que eu cresceu, e os anos 90, quando o Plano Real levou o real a valer 90 centavos de dólar, né? Que também era um negócio complicado para a indústria nacional, continuou crescendo. Aí ele agregou uma fábrica de móveis de alto estilo lá em 95, se comprou uma fábrica quebrada e hoje a gente fabrica móveis, né? No começo dos anos 2000 a gente foi por uma linha mais tecnológica, de máquinas com maior valor agregado, com muito mais tecnologia embarcada, né? Que a gente vai, opa, 4.0 já era lá, mais recentemente é que ele foi congregado e que criou essa nomenclatura, mas então desde 2002 a gente já fabricava máquinas assim e estamos nessa, né? E em 2008 nós agregamos prestação de serviço de corte a laser, corte a plasma, dobra, solda, pintura, etc. Porque nós tínhamos um problema de fornecimento desse tipo de serviço, que a gente fazia fora, obviamente. Então, se fez um projeto em 2007, a gente comprou uma máquina de corte a laser e uma dobradeira para nos atender. E aí logo eu vi, nós vamos usar nem 10% da capacidade produtiva, né? Então, opa, temos que vender isso, né? E aí foi, depois se comprou mais uma, comprou uma terceira máquina, e se foi avançando. Sim. E hoje é um negócio que representa 1/3 da nossa venda é essa parte de corte a laser, mais 10% a parte de móveis e 45% desculpe, 55% é a parte de máquinas, peças para máquinas, etc. Então, esse é um pouquinho da Queu. Me chamou a atenção que de toda a sua história, 2 momentos, muito provavelmente não foram os únicos, mas 2 momentos de crises viraram oportunidades, né? Na época do petróleo, lá nos anos 70, 80 ali. Depois ainda, a terceira que é na época do Plano Real, porque economicamente se vê muito bom, R$1,90 90 centavos de dólar, mas para quem industrializa, para quem compra, isso era horrível. Terrível, né? Exatamente, então sempre tem o ônus e o bônus. E aí na terceira questão, vamos comprar uma máquina de corte, mas não vai ter, pronto, tem um problema. E assim, dos problemas que vão se criando as oportunidades, né? Sim, o meu pai, ele é muito dessa linha, né, ele encara os problemas como sendo algo normal da vida e do negócio, né? Ele tem vários bordões. Um é assim: qual o segredo dessa longa vida, pai? Mantenha os pés quentes e a cabeça fria. Outra, sobre crise. Nós conversávamos, porque eu digo sempre na empresa, né, que eu assumi a direção com o meu irmão no final de 2014, quando estava começando a crise da Dilma. Sim. Né? Então, naquele ano, 2014, já caiu 0,5% do PIB, depois 3,8%, 3,6%. Putz, eu só peguei carne de pescoço. Aí 2019 foi muito bom. E aí 2020 um monte de plano, aí veio a pandemia, né? Então foi um negócio assim muito doido, mas ele sempre viu essas coisas exatamente como tu disseste, uma oportunidade. O que nós vamos fazer com esse problema? Opa, faz isso, faz aquilo, bota aqui. Agora, como eu disse, eu vou para as fazendas com ele uma vez por mês, que a gente gira as duas, né? 1.200 quilômetros, são distantes, né? E a gente conversa muito, né? Então a coisa de... Tem bastante tempo de estrada. Então a coisa de uns 3 meses, mas não vai precisar de outra máquina laser, tá muito bom, etc. Ano passado o laser representou 42% da venda no ano passado foi prestação de serviço, né? Porque máquinas estavam mais retraídas. Mas até pouco tempo atrás não existia. Exatamente. E ele fala muito à época, e aí é uma coisa assim muito interessante, muito própria dele, que essa parte dessas máquinas com tecnologia embarcada, etc., foi ele quem defendeu lá no começo dos anos 2000, quando ele já estava com 70 anos de idade. Quem dirigia a empresa, tocava o dia a dia da empresa à época, achava que não precisava. Queria se manter nas máquinas tradicionais, que a coisa estava indo bem. Quando foi para a gente implantar o corte a laser, também 2007 para 2008, ele aqui bateu o pé, porque as pessoas não queriam. Ele queria que aquilo acontecesse, porque mesmo com essa idade, ele sempre teve essa visão de que, opa, nós precisamos avançar. A coisa tá legal. Mas como ele passou por N crises, ele sabe que amanhã vem alguma coisa diferente, nós temos que ter pensado em algo diferente para a gente já ter recursos entrando de outra área que essa aqui pode não estar dando. Então, ele é um grande
é um grande exemplo mesmo. Sim. Ouvindo, né, esse teu relato, assim, acho que é uma característica muito forte é esse inconformismo, né? O inconformismo produtivo, digamos assim. Aham. Cara, mesmo que uma coisa tá Inconformado. funcionando, não vamos simplesmente surfar essa onda Não. simplesmente, né? Já Não, vamos pensar no que... Exato, porque sabe, essa onda vai passar. Não, Sim. não tem jeito. fato. Isso é o fato. Quem não se prepara para a mudança está fadado ao fracasso, porque mudança vai ter sempre. Ah, mas tá muito legal, agora eu tô confortável. Cara, Uhum. Vai vir. a gente tem conversado lá dentro da empresa. Esse ano está sendo muito bom. Recorde de venda. Hora extra desde o começo do ano, porque além dos setores de laser e móveis que vinham bem, o setor de máquinas melhorou muito, né? Tanto no setor de calçados quanto nos outros que a gente atende. Então a gente está assim, não consegue gente, etc. Aquela coisa que Sim. o mercado Mão já de está obra, assim, careca de normal. saber. Então, puxa a hora direto, assim. Mas a gente já parou e falou, opa, já tem um sinalzinho que pro segundo semestre a gente deve ter Sim. assim a onda baixando, então tu vai ter essa Aham. água que veio da onda, mas não deve ser isso tudo. Então a gente já tá, porque a gente aprendeu com ele, né? Sim. Nos preparando lá desde o final do primeiro trimestre, bom, o que nós temos que fazer, como é que nós temos que entrar quando a água baixar lá na frente, né? Então tem alguns projetos andando, algumas máquinas diferenciadas que a gente está trabalhando para ocupar espaço no setor de serviço, atuando em outros segmentos, para ver o que a gente consegue. Assim, tá a coisa andando. Sim. E não dá para ela andar toda agora, porque nós não temos nem tempo, nem capacidade evoluir, produtiva. porque tem que entregar Mas que tá os girando. processos estão andando assim para... Bom, refluiu essa onda aqui. Já vem uma outra crescendo por trás que vai nos ajudar. Vai dar certo? Espero que sim. Tem certeza? Não, né? Sim. Mas aí que tá um dos pontos, assim... Eu ia te fazer uma pergunta. Da onde que você imagina que vem o sucesso de uma empresa com 60 anos que é tão raro ter no Brasil? Mas só nesse teu depoimento já deu para pegar uma das coisas, né? Porque o Bill Gates lá dizia, né, que o sucesso é um péssimo professor, porque ele faz você achar que você não precisa mudar. Já tá claro que o estilo de gestão da Keu é pensando nisso. Cara, não é porque uma coisa tá dando certo que não vai vir uma crise e vai acabar aquele negócio que tá dando certo. Já vamos pensar na O frente, time né? que tá ganhando se mexe sim, né? Se Exato. mexe para ele continuar ganhando, né? Não, o meu pai é um exemplo, ele sempre foi muito... E ele tem uma tenacidade. Ele acredita numa coisa, ele vai, pode ser devagar, mas ele vai. Tem que passar por cima, mas sempre com uma leveza. Ele nunca atropela ninguém, mas se for preciso, naquele sentido de, opa, tu não aceita? A diretriz é Olha, firme. é assim. Então, raramente ele aparece como, não, eu sou o dono, eu que mando. Não ouve ele dizer isso. Mas chega um ponto que ele vai agindo assim, tipo, não, nós vamos fazer. Porque isso... E às vezes ele fala, né, quando meus primos saíram, né, e o meu irmão e eu assumimos, ele fala, mas eu errei aqui, errei ali, podia ter feito diferente. Eu, aos poucos, fui convencendo, pai, olha só o case de sucesso Olha a que o balança. senhor é. Olha a Exatamente. balança. Errou, mas óbvio, né? Sim. Mas olha em tudo que acertou. Nós temos numa das nossas fazendas um pessoal novo, assim, que é capataz, etc., né? Faixa de 30 anos. Então, ver ele com 90, assim, às vezes, ele tem um estilo todo próprio Claro. de fazer a gestão, né? O pessoal fica meio assim, dá uma resposta meio atravessada. Aí, quando eu posso, eu converso. Diz, cara, olha só, o cara tá nesse negócio 2 vezes o que tu tem de vida. Então, ele acerta. Escuta Ele um erra. E agora, com 90 anos, a gente está muito atento, assim, né? Sim. Tipo, para ver, porque pode, de uma hora para outra, ele dá uma decaída e é o normal da vida, né? Ele chama a fadiga dos metais, né? Pode acontecer. Mas, sabe, a gente não enxerga isso nele, né? E eu, por outro lado, como característica minha, embora eu tenha vindo trabalhar com ele mais recentemente, né? Eu sempre me preocupei muito dessa coisa de... Eu gosto de festejar, mas pouco festejava exatamente pensando no mês seguinte, no ano seguinte, no projeto seguinte. É uma coisa que eu me cobrava quando eu era mais novo, e hoje eu aprendi melhor isso, mas de tipo... Não, tá legal, o ano foi muito bom fazer festa, mas... Mas
Sim. e Mês que janeiro, e como é que é, e a meta, e o que nós vamos fazer. Então a gente tem um pouco dessa coisa assim, meio paranoica no bom sentido, Sim, né? Tipo, tu tem que estar ligado porque vem alguma coisa, vai ser, e o nosso produto, e se esse cara sair, porque hoje 24/7 ligado, né? exatamente, porque na estrutura industrial a gente é muito enxuto, né? Uhum. Antes, por uma questão de custos, né? Porque tu tinha que, né? Por causa das crises, principalmente, tu tinha que estar muito enxuto, exatamente. E agora, mesmo se tu não quisesse estar enxuto, tivesse dinheiro, tu não tinha ninguém para Não contratar. tem mão de obra, né? Então fica assim, às vezes eu tenho alguém lá, putz, se esse cara sair, faço o quê? O pai de vez em quando perguntava lá atrás, tá, mas e se fulano sair? Porque ele é muito bom, muito importante. Eu digo, aham, e se ele sair? Aí não vou ter que ver. Nesse momento é isso que eu tenho para dizer. Ele, tá. Porque tu tem coisas que dá para sofrer por antecipação, outras Sim, não, né? sim. Outras tu tem que esperar chegar. Escolher os problemas para resolver. Porque tipo, tem um cara que é muito bom. Nós temos um gerente de cuida dessas máquinas especiais de exportação também. Voltou ontem do México. Então tava México e América Central. Tá vendendo muito bem na exportação. E ele é um cara assim que não tem alguém para botar no lugar dele. Sim. Mas assim, tem duas questões. Tem questão custo e tem uma questão operacional. Como é que eu vou botar alguém do lado de um cara desse que está sempre... Não é tão simples fácil. assim, exatamente. Alguém bom realmente vai querer se botar num papel secundário, Exato. etc. São essas coisas que a gente tem que administrar no dia a dia. Né? Faz parte. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Marcelo, foi... naturalmente, a tendência com as empresas familiares, os filhos já nasceram no negócio, né? Nascem no negócio, viram os sucessores naturais. Não foi o seu caso? Não, na verdade não, porque nenhum dos... Vamos lá, o Leandro, que é meu irmão mais velho que dirige a empresa comigo hoje, ele cuida mais da parte de compras, ele veio em 2004 para a empresa. Ele tem uma história muito parecida comigo. Eu fui para o Rio e foi para São Paulo. Uhum. Aí, Cada um foi seguir o seu. Não, e ele era músico. Ele viajou para o Japão várias vezes em turnês lá. E aí lá ele conheceu uma bailarina dessa trupe que ia e casou paulista ela. E aí eu conheci uma carioca, fui para o Rio, conheci uma carioca. Então umas histórias assim meio parecidas. Né? E o pai vinha convidando. E aí em 2004 ele veio, em 2005 eu vim. Marcos Eugênio veio em 2007, Luiz Fernando, que é o caçula, veio em 2012. Então, realmente, a gente atuou em várias áreas. Isso é uma coisa interessante também, que isso deu uma oxigenada na empresa, assim, dessas experiências diversas, né? Que a gente, vamos lá, a gente não conhecia indústria. Nenhum de nós que viemos trabalhar. O pai se formou dentro da indústria, coisa e tal, então conhecia tudo. Embora ele disse que tecnicamente ele nunca conheceu. Às vezes ele pegava as representadas lá de fora, etc., nos anos 60, o pessoal botava os catálogos na frente dele, ele não sabia nada da máquina. Mas ele pegava, porque dizia, eu vou aprender o que tiver que aprender, os clientes vão me ajudar, porque não tem mais ninguém que sabe muito mesmo, e vamos, né? Então essa nossa expertise desses anos fora da empresa foram também um ganho para a empresa de que, veio gente nova com uma cabeça diferente, ele já tinha essa cabeça diferente ao natural, né? Mas a gente deu uma alavancada nesse sentido, né? De ver fora da caixa, né? Porque tem o ônus e o bônus, como tudo na vida, né? E não vem com os vícios, né? Vem com coisas novas, vem pensando fora da caixa, então traz coisas novas também. E ao mesmo tempo, escutando a voz de quem fez os últimos 40, né? Opa, peraí, olha só, não pode desconsiderar tudo que levou aqui pra trás. Não. Mas ao mesmo tempo olhar, não, peraí, daqui pra frente pode não ser igual. Então une essas duas visões, né? Essa nossa visão, e o meu pai, assim, ele sempre ouviu e continuou ouvindo todo mundo. A decisão é dele, mas ele ouve todo mundo, né? Então, ele é, assim, fantástico nesse aspecto, né? E nós nos criamos nessa linha também, os filhos, né? De, tu tem que valorizar todo mundo que está aí, todo mundo que está fazendo. Outro dos bordões dele, né? A gente aprende com todo mundo. Com algum como fazer, com outros como não fazer. E ele falava isso porque... há uns 20 anos atrás surgiu via Farsul uns grupos que se chama CIT, que eram grupos de pecuaristas que juntavam 12 de uma mesma região para trocar ideias e cada mês do ano fazia a visita à fazenda de um, exatamente para ele mostrar o que ele fazia,
no mês seguinte era o outro, e assim vai. Para essa troca de experiências, todo mundo se sair valorizado. Né? E aí ele fala que do grupo dele, ele não aprendeu com quase ninguém, mas ele estava sempre lá. O grupo acabou não por culpa dele, porque ele continuava, mesmo ele sendo o maior, tinha mais terra, mais gado, que mais ganhava dinheiro, ele continuava lá até por essa coisa do aprender como não fazer. Mas ele tinha esse respeito pelas pessoas, né? Tipo, saber das limitações das pessoas. E essa questão do respeito é que eu diria que é um negócio assim fantástico. Eu diria que é a principal característica pessoal dele. Ele respeita as pessoas. Quando precisa, passa educadamente por cima delas, mas se for preciso, passa. Exatamente. Tipo, eu sei que esse é o caminho. Sai, né? Não, e outra, o ônus é dele se não der certo, né? Exatamente. Então a decisão tem que ser dele, então pode, faça chuva, faça sol, é aqui que eu quero ir, porque se não der certo, eu vou ser penalizado. Então eu vou por onde eu realmente tenho convicção, né? Sim. Verdade. E tem uma coisa interessante, porque eu fui agora, até dezembro, durante 4 anos, presidente da CI aqui, né? E eu fui presidente da CI não por mim. Eu diria que eu não fiz grandes bobagens quando estive lá, mas o que mais importou para que eu chegasse à presidência foi o meu pai. Foi o histórico dele todo e da empresa que ele criou também. Então ele tinha e tem toda essa aura, né, de alguém que realmente sabe, faz acontecer. Aí quando precisaram presidente, e na verdade eu não fui a primeira opção, e eu digo, e não é um problema, não foi um problema para mim, tipo, opa, eu já estava atuando dentro da CI, no Comitê de Economia, que eu sou economista formado, né? E aí diz, opa, pode ser esse cara, olha o pai dele, etc. Sim. Depois eu fiquei sabendo alguma coisa de bastidores, né? E eu digo, putz, isso para mim foi, vamos lá, gratificante, tipo, é um reconhecimento à família, né? O trabalho dele, que eu digo, a gente tem que cuidar muito bem dele quando está aqui, né? E estamos fazendo isso em família. Né? Exatamente. E por outro lado foi um desafio, tipo, putz grila, né? Olha a minha responsabilidade enquanto representante de um cara desse. Imagina se eu fizer bobagem. Putz, o filho do Osvino, vê o que o filho do Osvino fez. Ia ficar muito O Osvino feio. é bom, mas o filho dele... Exatamente. Então, foi uma coisa assim, eu digo, e eu fiquei muito satisfeito por isso, né? Pô, legal, e aquilo virou alguma coisa em mim também, que não podia ser só filho do cara, né? E a gente vê, principalmente em lugares assim que as pessoas não têm muito cuidado, né? Tipo, o dono do negócio passa pro filho, mas não prepara bem o filho, etc. Aquela história, né? Herdeiro, não sucessor. Exatamente, essa é uma frase que eu vejo, a gente vê muito, né, por aí. Então, aquilo, eu estava preparado e assumi, foi legal, mas eu digo sempre, quase tudo devido ao legado dele, eu digo... Muito legal isso. E você sabe, é bem interessante que você comentou. Eu fiz um curso de gestão em São Paulo em dezembro. E assim, aí tinha uma rodada de mentorias e tal. E quase todos os gestores relatavam uma dificuldade muito grande em fazer sucessão familiar. Disso acabar prejudicando a relação pai e filho, a relação da família como um todo. E olhando, né, observando os teus depoimentos aqui, fica muito claro que, obviamente, não foi fácil, deve ter tido muitos desafios, mas que a admiração e a relação como família é muito saudável, né? É nítida a admiração, claro. Enfim, que vocês têm. Então, com certeza, é mais um segredo aí do sucesso. Sim, e essa questão, eu digo, bato de novo a questão do respeito, né? Pela individualidade de cada um, da forma como age. O meu pai, ele é muito assim, acontece alguma coisa ruim, primeiro ele pensa naquilo e depois ele vai falar alguma coisa quando a cabeça fala. fria que ele fala, os pés quentes, a cabeça fria. Exatamente, né? E nós temos isso também do respeito, saber até onde pode ir, até onde não pode. Tem uma historinha recente, né? Porque a única coisa que ele não tá legal é de audição. E aí uns 5, 6 anos ele colocou o aparelho de audição e ele tem a glicose um pouquinho elevada.
E aí incomodou, fez ferida, coisa e tal, e ele logo tentou uns meses e não tentou mais depois, desistiu do aparelho, né? E aí eu, depois de alguns momentos, falei, pai, quem sabe tenta de novo, eu lhe ajudo, vamos ver se tem alguma alternativa. E ele vinha se esquivando, coisa e tal, aí um dia eu insisti por uma viagem, mas aí ele me deu tipo um para-te quieto na educação dele, eu disse, parei aqui, porque é a questão do limite, né? Sim. Porque cara, ele sabe o que fazer. E a vida é dele, por bem e por mal. Como ele mais acertou do que errou até agora... Ele tem crédito, né? Tem muito crédito. Cabe a mim tentar fazer algo parecido com o que ele fez. Igual nunca, né? Sim. Mas eu acho legal essa questão de... leva como mentorado, né? Acho que existe um choque de realidade de paradigmas das famílias, que aí o filho já vem, porque meu pai fez tudo errado, que já vem... Não é assim, é um mentor, né? Leva-se em consideração todo o histórico que aconteceu para trás. Sim. É claro que se olha para uma nova direção, mas não se faz um 180 do dia para noite, né? Até porque é capaz de jogar tudo por água abaixo, né? E entender que aquilo ali ele é um mentor e vai haver uma transição daquilo para acontecer, né? Então vai levar do teu jeito, mas para aquela direção que ele sempre orientou, né? Sim, agora ultimamente ele tem dito muito isso, né? Nesses nossos eventos que ele vai... Não, mas eu trabalhei bem e estou trabalhando melhor agora na sucessão. Escolhi um ex-presidente da CI para me suceder, né? Aí eu digo, negócios menos, né? Menos. Mas esse momento é engraçado, ó, que querendo ou não, a transição ainda acontece. Tanto que ele vai pelas manhãs, acompanha, deve dar os pitacos dele para vocês, deve dar a direção dele para vocês, né? Vocês como direção, hora cata, hora não acata, entende que sim, entende que não. Ele coloca, vê uma situação, fiz assim, fiz assado. Daquele jeito, ele conhece muito, né? Pô, conhece tudo, né? Exato. Não tá atualizado, mas vamos lá, é como eu disse... Com 70 indústria. anos ele estava querendo meter máquina com tecnologia embarcada, quanto outros com a não queriam. Eu disse, gente, quer prova maior de que ele está muito conectado com tudo que está acontecendo e vai continuar até... Sim. É um mentor contínuo, direto e indiretamente, né? Porque no caminho até a fazenda, o cara dali... Cara, o que eu ouço de história, assim, obviamente que a maioria delas é repetida, né? Porque é muito tempo, né? Para ir para a primeira fazenda 5 horas e meia, e para ir daquela para outra 3 horas e pouco, para vir dessa para a cidade 3 horas e pouco. Mas assim, eu estou acostumado com isso e às vezes ele, quando a gente chega na empresa, quando eu pegar meu carro, ele vai pegar os jornais, a gente volta sábado de manhã. Aí ele pede desculpas, foi encontro, tem que pedir desculpa, né? Tá tudo dentro do pacote, né? Mas, Marcelo, falando nessa questão de gestão, transição, empresa, sucessão, vai entrar um momento na tua história aí que existe a relação da Keo com a Cigan, né? Queria que tu contasse um pouquinho como é que foi esse momento, porque eu acho que nunca é um momento fácil, pela minha experiência no mercado de TI, nunca é um momento fácil escolher uma troca de RP. Imagino que passou até por uma sucessão aí, alguma coisa assim. Não, eu vou te dizer que eu não peguei isso, né? Tá. Por começo eu cheguei em 2005, mas eu conheço a história, né? Sim. E fui dar uma olhadinha, né, antes de vir para cá, né? Dia 20 de julho de 99 foi emitida a primeira fatura da Cigan contra aqui, R$515. Então ali estava sendo implantado o RP, o RP. E aí em 2003 foi finalizado, que ainda se tinha coisa em COBOL, essas coisas assim. Tem pessoal antigo fala dessas coisas, nossa senhora, né? O Cardex, aquela coisa toda, né? E aí a partir de 2005 eu lembro que em alguns momentos eu conversei com o próprio Robson, né? A gente teve a gerente financeira e administrativa da empresa, a Salete, ela está lá há 35 anos. Caramba. Salete é uma pessoa assim formidável, um coração imenso, mas uma brabeza para defender os negócios assim, vocês têm que ver. Então, às vezes, assim, tem umas coisas que... Tem uns assuntos que chegam a mim que eu tenho que falar com ela, que eu dou uma maciada nele primeiro, porque ela é um tratorzão, ela sai... Vai. Então... Com a Cigan tinha umas coisas assim, de vez em quando tem. Sim. É muito caro, é isso, por que isso tudo? Deixa eu falar. Aí eu faço esse
Prepara amaciamento, terreno. exatamente. Não, temos que isso, por causa disso, vai nos dar isso, né? Então a coisa corre assim, de uma forma legal, é de uma forma legal, porque o pessoal aqui todo é um pessoal tranquilo, e o Robson Sim. tem esse estilo todo também de lord inglês, assim, né? E é verdade, é verdade. Então a gente sempre conversou muito, e quando precisei eu entrei para fazer essa intermediação, né? Sim. E depois de 2016 nós começamos a conviver na CI, então a coisa ficou mais próximo, passei a conhecê-lo mais. E eu já conheci o Robson de antes, o Robson e o Clayton, porque nós éramos vizinhos dele no armazém de seu Oscar. Onde era a antiga sede lá. Exatamente, Exato. exatamente, ali na Vereadora. Então, desde aquela época a gente se conhecia, né? Embora não profundamente. Sei. Então, a gente tem uma relação com a Cigã desde lá os anos 70 com os precursores da empresa, Sim. né? Mas Que você legal. sabe que é uma história diferente do normal. Eu, há 10 anos nesse mercado, quase 10, 12 anos nesse mercado, e trabalhando muito com chão de fábrica, com indústria, que é onde o Cigã ele é forte, tem uma vertente bacana. O que acontece em 80% dos casos? Quem coloca um sistema na empresa é o filho, é o sucessor. Geralmente, justamente porque aí o antecessor tá lá, montando, faz acontecer e tal. E sempre tem. Eu perguntei justamente esperando vir uma resposta sua daquele embate que tem. Não, pai, não precisa, mas filha, porque. Muito pelo contrário, quando você chegou já tinha um sistema lá dentro. Sim. Já tinha. E olha como realmente a visão do seu pai era muito mais visionária do que. Não, ele é um normal, cara né? conectado com tudo. E é uma coisa interessante. Vamos lá, há muitos anos que o dia a dia dele se divide assim. Levanta, toma o café dele, coisa e tal. Aí vem para a empresa, pega os jornais, que tem o NH, 0 hora, né? O valor econômico a gente divide, eu e ele, eu leio, depois eu passo para ele. E aí, antes ele ficava mais tempo lá, mas aí depois da pandemia a coisa diminuiu também, e agora cada vez menos, porque ele realmente interfere pouco Claro, na questão do dia a dia da empresa, e não tem, porque a gente está tocando bem. Ele tem que se aposentar, Aí pra 10 se e relaxar pouco, também, né? aí 10 e pouco, passa no Bourbon, compra mais jornais e revistas. Aí Penadaço. ia pro Luna Bar para encontrar, ele fala, vou ver os velhos lá, ele dizia. E aí troca a ideia, papapá, vai para casa, almoça, soninho da tarde, 2 horas. Ele é batata, ele não fica dormindo da tarde. Então, 2 horas, levanta, vai ler e dá os telefonemas dele. Na área do gado. Né? Porque aí ele continua lá, porque Sim, tem a questão de compra negociando e insumo, tal. compra, vende Sim. gado. Tem Então que tem tá- que falar com todo mundo. Então ele passa a tarde toda nessa coisa de ler e resolver essas coisas. Então ele é alguém... Eu não consigo ler o que ele lê. Até porque não tem tanto tempo, Sim. mas ele se amoldou para estar sempre atualizado. Ele Pois lê é. de tudo, ele fuça em tudo, e ele se adaptou muito bem com esse smartphone, usa o WhatsApp, vê remate na televisão, na Smart TV, pelo YouTube, sabe? Uns negócios assim. E tá com 90 anos. Putz, o cérebro tá homem... funcionando Exatamente. Então, porque desde sempre ele vem nessa batida. Eu tenho que estar... no mínimo igual ao meu tempo, de preferência à frente, né? Sempre preparado para isso. E aí, esse é outra sacada, né? Do sucesso da empresa. O cara tá sempre antenado pensando no que pode vir amanhã. Né? Exatamente. É que se fala muito nisso, Sim. né? E as escolas de administração falam isso, putz, a rodo. Mas essa questão de ver na prática, né? Eu Não lembro é fácil. Não, claro que não. Tem que ser. E tem uma historinha legal. Eu lá nos anos 80 fui para a faculdade fazer psicologia. Mas dali eu já trabalhava no varejo. E aí eu fui promovido no varejo, tive que largar a psicologia. Ainda fiz um semestre de filosofia para não sair da faculdade. Depois que eu sair para voltar vai ser brabo. E aí fui promovido, aí depois fui para o Rio de Janeiro e no comércio, no varejo, tempo para estudar um negócio assim, e as filhas nasceram, coisa e tal. Aí quando eu voltei para Novo Hamburgo, aí sim, opa, agora vamos estudar. Aí eu fui fazer economia, porque eu gosto muito dessa parte de números
e tinha facilidade com isso, mas gosto dessa parte das pessoas, né? E a economia pega muito isso, né? Essa Total. questão. Hoje tu até tem a economia comportamental, mas na verdade sempre houve, né? Ela virou um ramo agora, mas o comportamento das pessoas é que faz a economia acontecer ou não. E era interessante, eu estudando lá as coisas, ia conversar com ele. Ele não tinha teoria da coisa, mas na prática ele estava Avançadaço. léguas à frente naquilo, né? Então, sabe, era coisa assim que eu comentava com ele da teoria que ele educadamente, mas ele já dizia, vamos, Já sei disso aí. eu sei disso Você já faz há 10 anos. Trocentos anos que eu faço esse negócio aí, né? Sim. Então, para ver como ele realmente é um cara assim holístico, né? Sim. Outra palavra bonita para agora, Sim. mas ele sempre foi assim, né? Sim. Mas, e realmente, essa transição, ele era à frente, né? Sem sombra de dúvida, assim, só o fato de já lá atrás, já olhar para um sistema, já botar... São pequenas ações que vê que realmente sai da... Ah, não, beleza, todo mundo gosta de gestão e tal, não, mas realmente, ele toma as ações antes, né? Ele tomou as ações antes ele é de tudo, preocupado e sempre relatórios... Desde aquela época, quando começava a ser os relatórios via Cigan até agora. Porque ele já notou lá atrás, nos anos 90, que faltava informação na mão dele. É isso aí mesmo. Coisa que hoje ainda tem empresas que ainda não fazem. Exato, isso que eu ia falar. Hoje ainda é novidade para muita gente que não executa isso na prática. Não, ele assim, e o Cigan nos ajudou muito nisso, né? De realmente a gente conseguir, e até hoje, e o Robson adora falar isso, né? A questão de a gente não usar nem 10% do que ele tem, aí... Putz, aí tu vai também valorizar no dia a dia mais. é difícil botar para colocar mais é. coisas, né? Eu entendo. E a gente tem muito disso também com as indústrias que quer inovar, quer usar, mas tem a maturidade do processo, tem o dia a dia, tem as outras coisas acontecendo. Então também é difícil dentro de casa usar mais, né? Sim, e tem aquela coisa, tu tem que vender bem o peixe, Sim. né? Vocês vendem bem o peixe pra gente e a gente tem que vender internamente porque Exato. são as pessoas que estão lá no dia a dia que usam isso, né? Então, Exato. temos essas dificuldades sim. ainda, mas já avançamos bastante isso graças à ajuda da Cigana. Não adianta. São as pessoas que fazem acontecer ou não um projeto, pode ser o melhor RP do mundo. Mas no fim do dia, Se não são as quiser pessoas usar, que vão fazer. se as pessoas não tiverem comprado, a gente se não não tá tiver vendido alimentado. bem, não vão usar, Sim. né? Vai fazer do jeito dela, a planilhazinha no Excel lá. Exato. Tô acostumado a fazer assim, eu sei. Dá problema. E quando o programa cair, quando o sistema não estiver online, gente, uma vez na vida tá na morte. sim. Não, mas cai quanto? Todo mês? Não, né? Então, né? Exato. Exato. Não vai ter energia elétrica em casa Sim. porque falta luz de Sim. vez em quando? Não, tu vai ter. Só tu vai ter que usar da melhor forma e estar preparado para quando eventualmente não tiver, o que faz parte do... Esse é um ponto que a gente bate muito na tecla, né? Sim. Mais do que a empresa comprar o software, são os colaboradores da empresa comprarem a ideia do software, porque no fim do dia é muito mais que software, né? Sim. É cultura, é estratégia da empresa, enfim, é um negócio muito mais amplo Tem do que que um amarrar sistema a de coisa gestão. toda, né? Verdade. E o que você, o que eu tô enxergando aí para os próximos? Claro, o próximo ano a gente sabe, né? O próximo semestre é bagunçado, tem Copa, tem eleição. Mas o que vocês estão imaginando assim para os próximos 5, 10 anos? Existe algum planejamento a longo prazo? Vocês estão pensando, olha, a gente quer tem um número que, olha, a gente está buscando este número específico, X% crescimento, ou é mais no sentido, olha, a gente está mais seguro, dando um passo de cada vez agora, como é que está esse movimento, como é que está esse momento dentro da empresa, né? Nós somos pessoas e uma empresa muito sincera. Nós não temos um planejamento a longo prazo. Então, sabe, a gente... de vez em quando eu penso sobre isso, né? A gente vai meio que tateando e vai muito nessa Sim. questão do histórico dele. Eu vou muito nessa linha também, né? E converso com meu irmão. E essa gerente financeira administrativa e o nosso gerente de produção, a gente tem tipo esse board com essas 4 pessoas, né? Que agem Sim. muito dentro da São as empresa, né? cabeças Então a gente está pensantes, né? sempre sentando para conversar, mas a gente tem muito mais essa coisa do baby steps, né? Vamos devagar e aquilo. Bom, para o ano que vem a gente precisa de uma máquina nova de laser, que as nossas 2 hoje, uma tem 14 anos, outra tem 9, máquina de plasma tem 9 anos também, então está começando a dar muito gasto, etc. Nós precisamos de uma máquina nova. Mas é aquele negócio. Que não é um...
500 mil euros, ela lá fora, até internalizar, coisa e tal. Até o ROI disso tudo aí. A valor de hoje vai dar perto de 5 milhões de reais, né? Por exemplo, um belo investimento. A gente tem financiamento, o fabricante nos flexibiliza. Exatamente. A última nós compramos via Trumpf, que é alemã, né? Eles que financiaram para a gente direto. Estamos muito nessa questão de trazer essas nossas máquinas antigas para uma questão mais moderna, exatamente, cada vez mais tecnologia embarcada, né? Aí nós enfrentamos alguns problemas exatamente da questão de pessoal para fazer isso, né? Então a gente está usando o nosso pessoal antigo na casa, mas tem algumas coisas que a gente embatuca, né? Que tipo precisa de um conhecimento novo, né? E aí a gente pega um prestador de serviço, alguma coisa assim, um desenvolvedor que vem de fora e nos ajuda. Então a gente está exatamente trabalhando nessa questão assim de, vamos lá, avançar em todas as frentes, né? Tu não ter nada assim, opa, esse aqui é o gol. Não, nós temos também nada pra vários. trás. Exatamente, nós temos vários que andam assim, step by step, e um ao lado do outro para que a gente possa, opa, se aqui falhou, aqui avançar mais, que a gente sabe que vamos errar. Sim. Tem algumas máquinas lá que a gente, fizemos esse negócio aqui para quê, né? Então isso é uma coisa que nós temos toda terça-feira de manhã às 8 horas reunião de engenharia. E eu participo dessa reunião há muitos anos, embora não seja engenheiro, entenda quase nada da coisa, mas para ajudar a dar direcionamento, né? Porque as demandas que vêm do mercado são muitas, né? E nós somos um fabricante há 60 anos no mercado, nós somos vistos como alguém confiável, etc. E realmente somos. Então, vem muita demanda. Mas podia fazer uma máquina assim para mim, tinha que mudar aquela. Então, nós paramos nessa noite e, opa, vale a pena para nós? É só esse cliente que quer? Ele está disposto a pagar o preço do desenvolvimento de uma máquina só para ele? Não, tem mais mercado, é fulano, é um cliente estratégico. Sim. Então, a gente atua muito de uma forma assim, para exatamente as coisas não fugirem, né? Então, a gente falha. Claro. Deu as máquinas para uma empresa que fabrica tênis, por exemplo. Nós fizemos algumas máquinas daquela, ele pediu um pouco diferente, nós fizemos, e aí entrou a crise lá do Covid, e aí eles venderam a parte de tênis. Nós estamos com essa máquina lá. Aí eles venderam o parque fabril deles, aí nós estamos atuando com quem comprou para ver se... Mas, como eu disse, são detalhes assim que estão... É que o meu pai é preocupado, e eu sou muito preocupado com o detalhe. Eu digo, putz, se tu deixar... tem 2, 3, 10 máquinas que tu não está vendendo e está lá, eu disse, putz, isso não pode. Não pode. Porque isso começa a passar para a própria equipe uma impressão de que pode qualquer coisa. Quando tu não pode se dar o luxo disso, né? Eu digo, não, se nós compramos errado, tipo... um monte de parafuso que está parado. Mas parafuso custa 2 centavos cada um. Exatamente. Então, às vezes, nós temos assim aquela coisa, e antigamente tinha. Eu lembro que nós perdemos um chefe de montagem muito bom. Hoje ele vem na fábrica e nos visita, que ele gosta muito da fábrica, porque ele não queria montar uma máquina individual porque tinha que montar lotes de 5, como a gente fazia antes. Só que não tinha mais espaço para montar lotes assim, porque naquela época tu vendia 30 dessas máquinas por mês. Hoje, às vezes, tu vende uma por mês, a gente vende 2, às vezes tu vende 10. Então as coisas mudaram. E depois ele veio e disse, olha, realmente, desculpa, vocês tinham razão. Sim. Então a gente faz essas coisas. E tem uns... Eu tenho um engenheiro lá que começou com o pai lá naquela época. O cara é muito bom. Só que ele tem esse não... compra mais para aproveitar o frete. Ele olha o negócio dele. E amanhã o cara vai ter, melhor comprar logo. Aí eu tenho que dizer, olha, metade do nosso estoque que está aí, está parado. Porque Sim. exatamente, a gente Que fez vai essas mais, escolhas erradas. E nesse momento que a coisa está muito boa, principalmente, aí é que eu digo, aí é que a gente planta a próxima crise. Se tu não cuida, porque a venda vem. E a compra vem também. Exato. A tendência é quando a venda faz cair. Isso, a compra continua, né? Exato. A compra continua. E aí eu digo, nós estamos trabalhando sempre quando dá esses picos, sempre já vim freando antes.
Ah, não, o pedido é de 3, mas eu vou comprar 10 porque vai o frete. Não, faz isso não. Ah, mas vai ficar muito mais barato. Ah, vai ficar mais barato se comprar os 3? Não, não vai. Então, mas vai ficar só 20% mais. 20% tu vai ter no estoque, não sabe se vai vender. Exato. Tu não sabe qual vai ser a demanda amanhã. Qual é o né? custo de não vender aquilo, né? O custo do risco. Exatamente. E realmente arrastar estoque é um negócio que Não. detestável. Eu tinha um professor da pós que falava, cara, toda empresa tem uma mini fortuna em estoque. Né? E o estoque é um dos pontos mais difíceis de gerenciar de toda a indústria. É o quanto que eu vou ter de estoque de segurança versus o que eu vou mandar produzir versus o que eu tenho, meu MRP rodando como um todo e ser o mais assertivo como um todo, né? Realmente. Não, e assim, agora, época da pandemia, principalmente a questão dos eletrônicos, né? De vez em quando eu tenho gerente de venda e chips, fala, mas não tem máquina para entregar. Porque... Por causa dos chips. Aí eu falo, cara, a Mercedes parou. A BMW, a Toyota, aquilo... Sim, não tem Eu o digo, que... não, mas até agora nós não tivemos problema de entrega, mas os prazos claro, vai aumentaram, chegando, né? Mas assim, aí eu digo, eletrônico, eletrônico pode fazer a loucura que tiver que fazer. Então a gente compra via Mercado Livre, Sim, a gente vai na feira. Agora, 2 meses atrás, nós compramos um material da Inglaterra, só que como tinha distribuidor, eles têm distribuidor no Brasil, não podia vender para nós. Aí nós compramos através de um fornecedor nosso de Portugal. Para o europeu. Aí ele comprou e aí mandou para nós. Umas coisas assim. Mas assim, no mais a gente continua. O eletrônico foi um problema, então no mais a gente continua. Sim. Tem que comprar isso, compra isso. O resto a gente vê amanhã. Marcelo, cara, show Que de aula, bola, né? Tá muito, meu Que Deus. aula. Que aula, que aula. E acho que o que ficou muito bacana, embora você comentou, não tem um planejamento da empresa para os próximos anos definido, mas ficou muito claro. tem, E uma né? coisa que eu não vou esquecer, pés quentes, Cabeça fria. Cara, e ficou muito claro, assim, vocês realmente têm os pés quentes, cabeça fria. Tem uma reunião semanal com a engenharia, a gente tá sempre ligado no que tá acontecendo, movimento interno, externo. Eu tô quente ali na operação no dia a dia e a cabeça fria para tomar boas decisões. verdade. Não, e com meu pai, cara, isso é um outro. Ele mantém todo mundo próximo a ele e ele tem um networking assim fantástico. Mesmo pessoas chatas, pessoas que não... Mas ele mantém próximo. E quando alguém tem oferta de gado, por exemplo, assim, um monte de ofertas todos os dias. A grande maioria não fazem sentido pra gente. Sim. Os caras são ruins, os caras que estão tentando vender, eles não conhecem o cliente deles. Mas o meu pai não diz não. Ele não compra, mas ele não diz não. Sim, deixa perto. No futuro, quem sabe, pode ser. E vai sempre levando as coisas assim, né? Equilibrando vários pratos ao mesmo tempo, mas na suavidade, porque amanhã, quem sabe? Hoje não consigo de fazer um bom negócio, mas amanhã pode ser que a gente consiga. Sim, claro. E se eu te disser não agora e não depois, daqui a pouco tu não me oferece nada. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu desde cedo também. E os pés quentes, cabeça fria, cara, é um negócio assim sensacional. Ficou marcado, né? Ficou marcado. Mas, Maravilha. Marcelo, prazerzão te conhecer, cara. Acho que essa tua história com a Cigan aí e toda a tua aula aí que deu hoje só iluminou mais aí nossa cabeça. Obrigado pelo teu feedback, obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho da tua história. E, cara, sinta-se à vontade de voltar aqui quantas vezes a gente quer manter isso vivo, manter isso no ar. Eu tenho certeza que a gente tem mais assunto para ficar mais um dia aqui, né? Falando Sempre de tem. Eu digo, Fácil. meu pai tem mais assunto que eu, mas eu tenho algum, né? Não, foi como eu disse ao Robson, quando ele perguntou se eu estaria disponível. Não sei se eu vou estar à altura da Cigan, Não, mas eu tô pelo sempre... contrário. Essa Maravilhoso. parceria das empresas, né? E das pessoas físicas, Robson Sim. e Marcelo, é coisa que a gente tem há muito tempo e vai levar para sempre também. Então, eu tô sempre aí. Precisando, como eu disse, eu não sei se eu vou conseguir ajudar, mas podendo, Não, ajudou estou muito. ao dispor de vocês. Marcelo, foi fenomenal. Obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado Eu que mesmo. agradeço. Obrigado.